Olá, juventude, a paz do Senhor Jesus, um bom dia. Aqui é o irmão Rafael, versão 4.0, usando a tecnologia para a transmissão da Palavra de Deus nessa segunda lição da nossa revista bíblica de jovens, cujo tema é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Os irmãos bem sabem que devido à situação do coronavírus, ainda nós temos que usar dessas ferramentas, para que possamos continuar nos alimentando da palavra de Deus. Então, por isso, nós estamos aqui para juntos estudarmos e nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu também estou aqui com meu amigo, um temporizador, porque se não fosse assim, essa videoaula se tornaria provavelmente num filme de longa-metragem, já visto os irmãos saberem que eu falo muito. Mas a gente vai tentar ser sucinto, fazer um resumo dos pontos principais da lição, pedindo ao Senhor que nos ajude a, nessa manhã, absorvermos a palavra de Deus e que Ele possa falar conosco através dessa lição tão especial e tão oportuna para os nossos dias. Eu mando um abraço a todos os jovens. Não vou falar nomes aqui porque possa ser que eu esqueça de alguém e ficaria chato. Então, a cada um de vocês jovens, o meu abraço, que Deus continue te abençoando, guardando nesse momento de crise, de pandemia, mas também que o Senhor possa fortalecer a sua fé, sua esperança, sua paciência no meio da tribulação, porque daqui a pouco, por certo, vai passar esse momento e que possamos usar aí esse tempo de isolamento para refletir sobre a nossa vida com Deus, conosco mesmo e com a nossa vida em sociedade e comunidade. Possamos aprender alguma coisa com esse momento tão difícil que nós temos passado. Mas como a Bíblia Sagrada ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, com certeza Deus tem lições preciosas para ensinar a sua igreja. Então vamos lá. Lição de número 2, que tem por título o chamado de um líder. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando a lição cujo tema é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Então nós estamos estudando esse trimestre o livro de Josué e nesses estudos, extrairmos lições práticas para a nossa vida, lições de fé e vermos como Deus trabalhou para levar a efeito o seu propósito, como Ele usou pessoas, enfim. Hoje, na lição de número 2, então, nós estamos dentro desse tema chamado de um líder. O texto do dia vai dizer o seguinte: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. A síntese da nossa revista vai dizer: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Já nessa síntese, o Senhor está falando conosco que aquele que Ele chama, Ele capacita. E por ser capacitado, você tem graça para enfrentar, para suportar, para conseguir vencer as agruras também que se colocam diante daqueles que são chamados pelo Senhor. O nosso texto bíblico da lição número 2, ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 ao 9. Lembrando, se você jovem ainda não possui a sua revista, nós temos aqui irmãos atendendo das 9 horas da manhã até as 17 horas, de segunda a sexta, para que você também passe aqui na igreja, retire a sua lição, para ir na sua casa você já vai estudando, se inteirando na lição e nas videoaulas, até quando elas se fizerem necessárias, você já vai estar inteirado junto com os professores a respeito da lição que vai ser abordada. Então, Deuteronômio capítulo 34, versículo 1 ao 9, vai nos dizer: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo,
ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E todo o Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até o dia de hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Essa lição de hoje ela tem alguns propósitos, né? Alguns objetivos. Eu quero aqui elencar os 3 objetivos dessa lição. Primeiro objetivo, analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar um novo tempo que estava chegando sobre a sua vida, bem como para os hebreus. Segundo objetivo, os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã, melhor dizendo. E o objetivo 3, compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué, quando o comissionou para substituir Moisés. Reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra e promessas a serem alcançadas. Então, essa lição tem esses 3 objetivos a serem alcançados. Então, eu vou tentar resumir todos os pontos aqui, pensando, ressaltando os pontos mais importantes e assim cumprir, com a ajuda do nosso Deus, os pontos aqui a serem abordados na lição de hoje. No caráter introdutório dessa lição, eu quero rapidinho aqui falar com vocês a respeito do título da lição: o chamado de um líder. Para eu introduzir essa lição, eu não poderia introduzi-la sem antes refletir com a juventude a questão do chamado, né? Até aqui na nossa revista nós temos uma orientação pedagógica que vai nos dizer assim, há obreiros do Senhor, os quais antes de começarem o trabalho, receberam revelações extraordinárias, como aconteceu com Abraão, Moisés, Jeremias, Paulo, Josué, e talvez com alguém do ministério da igreja em que você congrega. Outros, porém, foram chamados por intermédio de coisas simples, como o convite do pastor, um forte desejo interno de ser útil, e esse desejo interno de ser útil, muito provavelmente, é a voz do Espírito Santo no interior dessa pessoa, um sonho, enfim, vários meios. O que eu quero tratar aqui com vocês nessa introdução a respeito do chamado é que o chamado ele não obedece uma regra inflexível, como nós vimos aqui na orientação pedagógica. Há sim pessoas que Deus, ao chamá-las, chamou por meio de sinais, de coisas muito extraordinárias, para que executasse uma missão, algo para Deus. Outras pessoas, não. Foi através de um chamamento não tão pirotécnico, se assim eu posso dizer, mas por algo mais simples, como aqui ele relata, um convite do pastor. A voz do Espírito Santo falando no interior, né? Também são instrumentos pelas quais o Senhor trabalha para chamar alguém para uma obra, para uma missão que Ele queira que realizemos para Ele. Eu quero trazer aqui dois
dois exemplos contemporâneos nos nossos dias. Um exemplo de um chamado que foi de forma extraordinária. O exemplo de uma pessoa que foi chamada de uma maneira mais simples, porém, que o trabalho não foi inferior àquele que teve um chamado mais extraordinário. Eu quero falar aqui do pastor José Satírio e de uma missionária chamada Sofia Miller. O pastor José Satírio, um pastor que quando no Brasil, das Assembleias de Deus, recebeu um chamado para ir para a Colômbia, e os irmãos que quiserem procurarem um livro que tem por título Missões em Cúlcuta, ali nesse livro ele conta como o Senhor o chamou para ir até a Colômbia executar esse trabalho missionário. Eu não vou me ater aqui nos detalhes, mas o pastor José Satírio foi arrebatado pelo Senhor. Ele andou em espírito nas terras que, posteriormente, anos depois, ele foi levado para lá como missionário. O chamado foi algo cercado de milagres, coisas extraordinárias, numa época em que ele não tinha apoio, ele só tinha um apoio espiritual, ninguém, não tinha uma agência, não tinha ninguém que o apoiava, e ele recebeu a bênção dos seus líderes e foi. Então o chamado desse pastor é um chamado envolvido em sobrenatural. Eu convido você, jovem, a pesquisar sobre o chamado do pastor José Satírio dos Santos. Hoje é uma grande igreja na Colômbia, né? Ganhou várias almas, tem trabalho missionário espalhado aí ao longo do globo terrestre. É uma pessoa que você deve sim pesquisar, porque ele está vivo. O poder de Deus operando na vida de alguém que está entre nós, vivo. Então ele tem esse chamado extraordinário. Agora esse personagem, ou essa irmã, por nome Sofia Miller, também que teve uma relevância missionária muito grande, né? No cenário ao qual Deus a enviou. Também não vou entrar em pormenores da vida dela, também desafio você, jovem, a pesquisar sobre a missionária Sofia Miller. Estude a sua biografia, a sua história de vida, os seus relatos, como Deus a usou, né? Mas o que eu quero sintetizar é que essa missionária já, no final já do seu ministério, já percorrido uma boa caminhada do seu ministério, foi perguntada certa vez como se deu o seu chamado. Perguntaram para ela como ela foi chamada, né? E a resposta dela foi a coisa mais simples e profunda que eu já ouvi. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu não recebi o chamado, eu li uma ordem e obedeci. Perceba que o chamado dessa mulher, dessa irmã, se deu pela simples leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo, através da leitura, lhe produziu na alma uma profunda convicção que Deus a estava chamando para fazer algo. Então veja que nos nossos dias nós temos pessoas com um chamado que envolve coisas sobrenaturais muito grandes, e nós temos algo tão profundo quanto, mas que se dá pela leitura da palavra de Deus. Então não tem uma regra. Você, para ter um chamado, não precisa que um anjo desça, pode ser que aconteça. Você não precisa ter um arrebatamento de sentidos, um arrebatamento de espírito, mas pode ser que aconteça. Mas de alguma maneira, Deus vai falar no seu interior, te vocacionando, te direcionando para algo que Ele quer que você o faça. O importante não é como Ele te chama. O importante é quem chama. O importante é ser chamado por Deus. Se por um meio de um monte pegando fogo, o vento, o terremoto, coisas extraordinárias, ou por uma voz no seu interior, não importa. O importante é quem chama, não como chama. Dito isso, né, vamos caminhando aqui, que o meu amigo aqui, lembrando que eu estou com um temporizador, vamos lá. Na introdução aqui, eu não vou ler a revista toda, vou pensar os pontos mais importantes de cada tópico, subtópico, e a gente vai fazer um resumo. A introdução vai dizer o seguinte: os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Isso aqui é muito interessante, irmãos. É muito interessante. Se você aí na sua casa, você puder abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, vai estar dizendo assim: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, a transitoriedade, né?
na obra de Deus, no reino de Deus, enquanto aqui na terra, nenhum de nós vai conseguir fazer tudo, porque nós estamos limitados por uma coisa chamada tempo. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, e uma outra geração vem e dá sequência. Então aqui a gente está na transição lógica da coisa. Moisés cumpriu o seu ministério, foi recolhido aos seus pais, ou seja, morreu, e agora uma outra pessoa escolhida por Deus vai dar sequência na obra do Senhor. O segundo ponto aqui que eu quero nessa introdução salientar é que uma geração pode fazer muita coisa, mas não vai conseguir fazer tudo. Se nós olharmos para Moisés, o homem de Deus, que fez muita coisa em prol do reino de Deus, do povo de Deus, fez muita coisa, mas não fez todas as coisas. Deus nunca jamais vai usar um homem para fazer tudo. Pode ser usado para fazer muito, mas sempre ficará coisas que a geração seguinte vai ter que dar continuidade. Daí a importância de se preparar a geração que vem. A gente vai tentar falar um pouquinho disso, de como a gente está falhando nesse quesito de preparar a geração que vai dar continuidade à obra do Senhor. Para essa questão aqui que eu estou abordando, de uma geração que pode fazer muito, mas não vai fazer tudo, eu tenho aqui um texto, se você quiser anotar, 1 de Crônicas, capítulo 17, versículo 1 ao 15, que vai narrar aqui aquele desejo que Davi teve de construir uma casa para Deus. E de como Deus vem até o profeta Natan e diz que ele não vai construir essa casa, mas que quem vai construir essa casa é a semente que vem depois dele. Eu escolhi esse texto para ilustrar para vocês como que uma geração pode fazer muito, mas não vai fazer tudo. Davi fez muito pelo reino de Deus, pelo povo de Israel, porém ele não fez tudo. Perceba que o próprio Deus proíbe ele de fazer a casa e deixa esse empreendimento para a geração que vem, para a geração que virá depois dele. O interessante, se você estudar esse texto, é que Davi foi proibido de construir o templo a Deus. Deus disse que a geração que descenderia dele, o seu filho, construiria. Mas ele não ficou de mãos cruzadas, de braços cruzados, não. O que ele fez? Ele preparou tudo quanto era necessário para a geração futura executar o plano de Deus. Nós, enquanto essa geração, ainda que nós não façamos tudo, podemos sim também preparar de uma maneira bem prática elementos que favoreçam a geração que vai vir depois de nós a continuar a obra do Senhor. Então, dito isto, né, ninguém vai ficar para a raiz. Essa introdução também ela tem algo muito interessante que mostra que a obra de Deus não depende de homens, porque homens são transitórios. Moisés foi um grande homem de Deus, morreu, mas a obra de Deus continuou. Davi foi um grande homem de Deus, morreu, mas a obra de Deus continuou. Paulo foi um grande homem de Deus, morreu, mas a obra de Deus continuou. Se nós lembrarmos a nossa história recente dos últimos 100 anos, quantos homens de Deus passaram e ministraram sobre a nossa vida, mas morreram, e a obra de Deus continuou. Isso também nos mostra uma lição, de que a obra de Deus ela não está cimentada, ela não está pautada, ela não está alicerçada na personalidade dos homens, nos talentos dos homens, na perspicácia dos homens. A obra de Deus ela continua, ela marcha, ela avança, porque ela está feita em Deus. E Deus, na sua soberania, quis usar homens para que o seu reino seja estabelecido na terra. Mas pode avaliar comigo, homens passam, mas a obra de Deus continua. E o que é que eu aprendo com isso? Que enquanto eu estiver vivo, tendo o privilégio de fazer a obra de Deus, devo fazer com toda a dedicação, com zelo e com sentimento de gratidão e alegria, sabendo que eu não sou insubstituível. Eu estou tendo o privilégio de cooperar com o reino de Deus. Eu estou tendo o privilégio de participar desse empreendimento.
mas o reino não deixa de existir se eu parar. O reino não vai continuar o seu avanço se eu fraquejar. O reino de Deus sempre vai ter o seu curso, porque ele é o reino de Deus. E Deus usa os homens para a propagação desse seu reino aqui na terra. Então vamos lá, meus irmãos. O tópico 1, um novo tempo, vai dizer o seguinte: Moisés morreu. Se constata isso. Eu queria que, se você pudesse ir na sua casa abrir rapidinho Números, capítulo de número 27, ele vai abordar essa transição de uma maneira mais dramática e vai mostrar qual é o tipo de líder que Deus espera que nós sejamos para o seu povo. Lembrando que nós estamos estudando aqui sobre liderança, né? E a liderança ela pode ser exercida em várias esferas. Aqui a gente está falando de um homem, Josué, que ele estava conduzindo o povo do Senhor rumo à terra prometida. Mas trazendo para o nosso contexto, líderes hoje são pastores de igreja, líderes de departamento, qualquer área onde você tenha a responsabilidade de conduzir, de liderar, ali se dá também uma liderança e há princípios gerais que vão reger essas questões. Então vamos lá, aqui em Números, capítulo 27, versículo 12, vai dizer o seguinte, ó, Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disso, o Senhor a Moisés, sobe a este monte Abarim e vê a terra que te tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Sim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Sim. Então vamos parar aqui. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus veio a Moisés dizendo, olha, você vai ver a terra que eu prometi, essa terra que você está caminhando com esse povo todo esse tempo, mas você não vai entrar nela. Eu não vou entrar aqui nos méritos por que Deus falou isso. Não. O que eu quero que você observe comigo? Moisés poderia ter argumentado com o Senhor. Senhor, eu te servi tão fielmente, andei com o Senhor por causa de um deslize, eu não fui entrar, deixa eu entrar. Ele poderia ter entrado em vários aspectos de uma argumentação. Mas olha o que o versículo 15 revela do coração de um líder de Deus. Ele não está preocupado com o seu destino, mas ele está preocupado com o povo, com o destino do povo de Deus, porque ele vai dizer, então falou Moisés ao Senhor dizendo, o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, isso aqui é lindo. Por quê? Nós estamos vendo Deus falando com o seu servo que ele não vai entrar na terra prometida, naquilo que era o desejo, que ele também estava caminhando para aquilo ali. Qual é a reação, né, que esperaríamos de Moisés? Que talvez ele fizesse uma oração, tentando argumentar com o Senhor, tentando demover Deus daquela decisão, uma vez que algumas vezes Deus disse que ia destruir o povo por causa dos seus pecados. Moisés ia lá, orava, Deus ouvia a oração de Moisés e suspendia, né, aquele juízo que estava determinado por conta da intercessão de Moisés. Moisés poderia ter também entrado num período de intercessão por si próprio, né? Mas ele não faz isso. Moisés não é um líder preocupado com o seu destino. O coração de Moisés está em Deus e no povo de Deus. No versículo 15 vai mostrar um Moisés que não reclama, um Moisés que não argumenta em seu favor, mas Moisés vai orar preocupado, falando com Deus. Deus, coloque alguém para entrar e sair, para cuidar e zelar pelo povo. Moisés, mesmo diante de um comunicado tão duro de que ele não entraria na terra prometida, ele ainda assim está focado no seu ministério até o último momento, e ele faz uma oração então para que Deus proveja
para o seu povo um líder que o substitua. Meus amados, nesses dias nós precisamos muito de líderes com esse pensamento. Líderes que não ponham o seu ego à frente da obra, do rebanho, do grupo liderado. Líderes que não se preocupem tanto com o seu bem-estar, mas que o seu coração esteja completamente entregue a Deus e àquela área que Deus o chamou para trabalhar. Nós precisamos de pastores com esse coração. Nós precisamos de líderes com esse coração. Homens que abram mão de si, né? Que doem a sua vida para Deus, para o seu propósito e para o povo que o Senhor Deus colocou nas suas mãos. Eu fiz questão de salientar isso aqui porque é algo que eu achei extremamente importante, né? Então aqui ainda nesse subtópico 1, vai dizer que Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação. Perceba que Deus não chama ninguém ocioso. Deus não chama ninguém que não trabalha. Deus não chama ninguém que está parado. Deus chama quem já está trabalhando. Perceba que Moisés aqui, ele vai indicar Josué. Deus aceita a indicação e recebe Josué, coloca Josué como líder. Mas o texto aqui vai dizer que ele servia a Moisés. Você vai ver lá em Êxodo, aparece a primeira vez Josué sendo escalado para montar um exército para lutar ali contra os inimigos de Israel. Ele estava servindo, lutando, ele estava com o povo, entre o povo, andando no meio do povo. Depois há textos que vão mostrar que Josué servia a Moisés. Então perceba, ninguém é chamado para fazer. Toda separação para algo acontece porque de alguma maneira, em alguma medida, alguém já está fazendo. Então Deus não chama pessoas que estão na ociosidade, pessoas que não querem fazer nada, pessoas que estão com o braço cruzado. Deus chama pessoas que já estão trabalhando, ainda que as pessoas não estejam vendo, mas pessoas que já estão trabalhando. Então se você está trabalhando, você está no alvo do Senhor, você está no radar do Senhor. Uma outra coisa aqui interessante que eu quero falar também sobre essa questão de chamado é o seguinte: existe um chamado que é um chamado geral, ou seja, há chamados na Bíblia que são para todos os crentes. Um exemplo, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu não preciso ter uma credencial, eu não preciso ter uma separação oficial, não. Eu sou chamado a compartilhar o evangelho de Jesus com todas as pessoas, no meio da minha família, no meu trabalho, escola, vizinhança. Isso é um chamado geral. Eu sou chamado a praticar boas obras, sou chamado a ter obras de justiça, ser sal da terra, luz do mundo. Isso é um chamado geral que todo crente tem que ter. Agora, existem chamados específicos. Existem chamados que não são para todos, né? E quais são os critérios que Deus usa para esses chamados específicos? Muitas pessoas têm dúvida com relação a isso. O primeiro critério é a soberania de Deus. Deus é soberano e Ele escolhe quem Ele quer pelos critérios que Ele próprio estabelece. A gente vai ver alguns textos aqui na Bíblia interessantes. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, vai dizer que o Senhor Jesus chamou para si aquele ou aqueles que Ele quis. Aqui fala da escolha dos apóstolos. Ele havia uma grande multidão de discípulos, mas Ele chama para si os que Ele quis. Ou seja, mesmo que muitas pessoas seguiam a Jesus, mas Ele só escolhe 12 para ser apóstolos. Quais são os critérios? Os critérios são dele, são a soberania dele. O texto diz, os que ele quis. Se nós fôssemos olhar os 12 apóstolos, nenhum de nós ia escolher eles, porque todos eles tinham problemas. Mas são os critérios que o Senhor Jesus viu e escolheu. Então a primeira coisa, a escolha de Deus é soberana. Deus escolhe para funções específicas mediante a sua soberania. Ele escolhe quem Ele quer.
muitas vezes na igreja nós olhamos algumas pessoas e às vezes não concordamos, não concordo com a pessoa naquela função ou naquela. Eu não sou chamado a concordar em alguns momentos, né? Há peculiaridades que fogem do nosso raio de conhecimento. Deus é soberano e Ele escolhe quem Ele quiser. Tem outro texto do escritor dos Hebreus, capítulo 5, versículo 4, que vai falando ali dos sacerdotes que são tomados, chamados por Deus para apresentar e interceder diante de Deus pelos homens. E o capítulo 5, versículo 4, vai finalizar dizendo o seguinte: ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Ou seja, no Antigo Testamento não adiantava você botar na cabeça que queria ser sacerdote, que ia entrar no tabernáculo. Não, você tinha que entrar dentro do critério de Deus. E quem tinha esse privilégio? Aquele que era chamado por Deus da linhagem de Arão. Ou seja, são aqueles critérios que Deus estabelece pela sua soberania. Também Paulo escreveu nos Efésios, capítulo 4, versículo 11, vai dizer o seguinte, que ele mesmo deu uns para, ele vai dizer, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Perceba que o texto vai dizer que ele mesmo deu uns para, não deu todos para. Ou seja, alguns serão apóstolos, alguns serão profetas, alguns serão pastores. Ou seja, Deus soberanamente reparte, distribui esses talentos, essas vocações e chama homens conforme a sua soberana vontade. Tá bom? Então que isso fique bem claro. Na Igreja de Jesus Cristo, funcionando biblicamente, quando ela está dentro da visão bíblica, aqui ninguém é chamado porque tem dízimo alto, aqui ninguém é chamado porque é amigo do doutor fulano, aqui ninguém é chamado por um outro motivo que não seja o entendimento de Deus, comunicado pelo Espírito Santo, que aquela pessoa ela recebeu uma vocação, um chamado do Senhor. A Bíblia também vai dar várias diretrizes para que nós identifiquemos, né, de maneira bem clara, esse chamado na vida do indivíduo. Então, uma igreja sadia, uma igreja bíblica, que vive biblicamente, ela jamais vai ter como parâmetro para separação, para chamar alguém para uma obra espiritual, coisas como essas que eu falei, dízimo, ser amigo de alguém, porque é muito tempo de crente, não. Isso tem que ser envolvido em oração, buscar a face do Senhor. Deus tem que indicar, Deus tem que orientar, observarmos também os critérios bíblicos para praticarmos essa separação ou alavancarmos o chamado dessa pessoa. Lembrando que eu estou dizendo isso a respeito do chamado específico. Então vamos seguir aqui. O subtópico 2 vai dizer: assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora. Esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem díspara: levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, kairos, para realizar sua obra. Vamos parar aqui. Uma vez dito que Josué era alguém chamado por Deus, como ao longo da história bíblica, há homens que foram chamados por Deus, ao longo da história da igreja, há homens que são chamados por Deus, e até Jesus voltar, haverão homens, mulheres chamados por Deus. Uma vez que eu sou chamado, que eu tenho chamado, que Deus me chamou, a igreja entendeu, identificou esse chamado, tem algo que vai fazer toda a diferença para o sucesso dessa chamada. É a habilidade que nós precisamos ter de aprender a esperar em Deus. A questão do tempo tem causado muitos danos para pessoas que têm chamado, que têm vocação. Nós somos muito ansiosos, nós não sabemos esperar. Nossa geração, principalmente essa geração, é uma geração imediatista, até mesmo dentro da igreja. As pessoas não sabem esperar. E ter chamado não significa que você tem que começar a trabalhar amanhã. Entenda isso. A missão é de Deus, o chamado é de Deus, e a execução desse chamado também se dará no tempo em que Deus determinar. Kairos fala do tempo perfeito de Deus. Nós, homens, andamos no Cronos.
cronologia, o tempo contado humanamente, mas para que sejamos bem-sucedidos no nosso chamado, naquilo que Deus nos chamou, nós temos que aprender a andar no Kairos, no tempo de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, não enviou antes, não enviou depois, enviou no tempo determinado para o Pai. Salomão diz, em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Nós não vamos adiantar o tempo com o nosso choro, com o nosso lamento, com o nosso desespero. Não. Nós não conseguimos, com essas atitudes, mudar o cronograma de Deus. Nós só agregamos para nós sofrimento e aflição. Então a melhor coisa, se você entende que tem um chamado, se você entende que Deus te vocacionou para algo, que você tem algo especial, que ainda não está maduro, que não está materializado, o chamado não é teu, o chamado é de Deus. E se ainda não aconteceu, é porque não chegou no Kairos, não chegou na plenitude do tempo de Deus. Porque quando chegar, não há nada que impeça o plano de Deus ser executado na vida de um crente chamado, que permanece no centro da vontade de Deus. Só tem uma pessoa que pode impedir essas coisas, é você mesmo, com a sua ansiedade, com a desobediência, com rebeldia. Agora, se você ficar fielmente a Deus, servindo os seus líderes, servindo a igreja, fielmente na posição, e Deus tem um chamado, uma vocação, um propósito na sua vida, homens não vão poder impedir, demônios não vão poder impedir. Quando chegar o Kairos, o tempo de Deus para a sua vida, céus e terra se moverão, Deus abrirá portas, moverá coração de pessoas, gente que não lembra de você passará a lembrar, e Deus vai mover todas as coisas para esse propósito acontecer. Mas nós temos que aprender a lidar com o tempo. Alguns exemplos rápidos aqui. Vamos falar de Davi. Davi, o menor da casa, o rejeitado, o pequenininho, que quando o profeta veio, a casa de Jessé estava no pasto, e ali passaram todos os filhos, não havia aquele que o Senhor havia escolhido. Foi feita uma pergunta, acabaram-se os jovens. Jessé disse, olha, tem um, é o jovem, está no campo, manda trazê-lo. Davi chega. Quando Davi chega, Samuel é orientado por Deus a derramar o óleo da unção sobre ele, porque Deus diz, esse aí, esse mesmo é. E ali o óleo desce, o Espírito Santo se apodera de Davi, e Davi é ungido no meio dos seus irmãos. Isso aqui é bem significativo, porque ele foi ungido no meio das pessoas que não acreditavam que ele pudesse ser algo especial. O texto é muito sugestivo, e foi ungido no meio dos seus irmãos, ou seja, num ambiente onde as pessoas não acreditam, num ambiente onde as pessoas não conseguem ver potencial, num ambiente onde as pessoas não querem te promover. É nesse ambiente que alguém que tem chamada, que alguém que é vocacionado, é nesse ambiente que Deus glorifica o nome dele, para que as pessoas saibam que não é por habilidade humana, não é por apadrinhamento. Se você tem uma vocação, Deus vai te honrar, até mesmo nesses lugares onde as pessoas podem te olhar com desprezo. Fica na posição e deixa Deus trabalhar. Temos um exemplo clássico, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu com a missão mais importante de todas, a missão de redimir a humanidade. Agora pensa comigo, Jesus nasce, cresce, aprende a andar, aprende a falar, tem a sua fase de infância, pré-juventude, juventude. Imagina Jesus com 20 anos, com 25 anos, sabendo, porque ele já tinha consciência da sua missão, mas Jesus não executou nenhuma obra nesses anos de silêncio. Ele teve que lidar com o tempo, sabia que tinha uma missão, que tinha um chamado, que tinha uma vocação, mas ele não fez nada até que chegasse o tempo de Deus na sua vida. Depois que ele é batizado no Rio Jordão, o Espírito desce sobre ele, ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto pelo diabo, vence a tentação. Depois dali, ele começa o seu ministério com aproximadamente 30 anos. Alguém que nasce com uma missão, fica na obscuridade durante 30 anos e executa um ministério de aproximadamente 3 anos e meio. Ele mais se preparou do que ministrou.
Então aprenda isso. O sucesso da obra de Deus na sua vida, do seu chamado, da sua vocação, não depende de quanto tempo você vai exercer. Depende se você vai exercer no tempo de Deus, no Kairos de Deus. 1 ano no Kairos de Deus vale mais do que 30 anos do seu trabalho no seu cronos, na sua cronologia, no seu tempo, no tempo do apavoramento, nesse tempo de ansiedade. Não se preocupe quanto tempo você vai ter para fazer a obra. Se preocupe com isso, em fazer a obra no tempo, nos anos determinados por Deus. Se você fizer assim, esses anos serão produtivos e Jesus vai glorificar o seu nome. Haveria outros exemplos aqui, como Paulo, que recebe aquela chamada tão maravilhosa, indo para Damasco prender os crentes. O próprio Senhor aparece a ele, né? Ele até tenta, logo depois do chamado, pregar ali em Damasco. Teve que fugir, descido por um cesto na muralha. E ali, se você fizer uma cronologia, vou arredondar aqui, entre 10 a 14 anos. Paulo, depois de receber o chamado, ficou de 10 a 14 anos na obscuridade, até que houve um avivamento em Antioquia. Barnabé lembra de Saulo e vai lá buscar e traz ele para começar o seu ministério. Ninguém que recebe um chamado, uma promessa, tem uma vocação, vai começar pregando amanhã, liderando amanhã, pastoreando amanhã. Você vai ser testado pela prova do tempo. É no tempo que Deus te amadurece, é no tempo que Deus te faz ter experiências com Ele. E quando passar esse tempo, você vai olhar para trás e vai dizer: se eu tivesse feito naquele momento lá atrás, que eu achei que eu estava pronto, não ia dar certo, porque realmente eu não estava pronto. Então descansa em Deus, espera no Senhor, confia na sua soberania, sua vida está em Deus. Lembrando sempre, a vocação não é sua, a vocação é de Deus, e Deus tem um cronograma e Ele vai cumprir segundo o cronograma que Ele estabeleceu. Seguindo mais um pouco aqui, né, subtópico 3, tem iniciativa, ou seja, um líder não pode ser alguém apático, alguém que as pessoas têm que mandar fazer. Líder proativo, líder, ele se antecipa, líder, ele se lança a tomar uma iniciativa, né? Então aqui, tem até um exemplo aqui que eu anotei, que é aqueles 4 jovens, ou aqueles 4 personagens que carregam um paralítico para levar até Jesus, para Jesus curar. Eles chegam até a casa que Jesus estava lotada, não tinha como passar pela porta. Qualquer outra pessoa diria: olha, a gente tentou, mas não deu certo, não está cheio, vamos embora. Não, líder tem visão, líder tem fé e líder tem persistência. O líder, ele não para diante do primeiro obstáculo, ele cria um caminho novo para executar a vontade de Deus. Eles disseram: não dá para entrar pela porta, então a gente vai criar um caminho. Eles entraram pelo telhado, aquele homem foi posto na presença do Senhor Jesus, teve o perdão dos seus pecados, foi curado da sua enfermidade. Então a fé sempre faz você enxergar novos caminhos. Então tenha iniciativa. Subtópico 2, conselhos para a conquista. Tópico 2, conselhos para a conquista. Subtópico 1, não despreze ninguém. Esse subtópico aqui vai dizer o seguinte: aquela primeira geração que saiu do Egito, por causa da desobediência, da murmuração, recebeu uma sentença de Deus de rodarem no deserto por 40 anos e os seus corpos cairiam no deserto. Somente Caleb e Josué receberam uma promessa, de fato, de entrarem na terra prometida, porque daquele episódio onde o Senhor envia 12 espias, eles são os únicos que dão um parecer favorável, um parecer baseado na fé. E como recompensa dessa atitude de fé, eles recebem a promessa de Deus de que eles entrariam naquela terra prometida. Pois bem, eles entraram, aquela geração, primeira geração, caiu no deserto, e uma segunda geração estava ali agora diante de Josué. Essa geração, toda ela, entraria na terra prometida. Daí a orientação de Deus a ordenar Josué. Ele ordena conduzir todo o povo. Isso aqui é muito sugestivo, porque aqui vai dizer aqui no parágrafo aqui desse tópico: certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso
nascimento. O que ele está querendo dizer aqui, o comentarista? Josué tinha a incumbência não só de conduzir aquelas pessoas mais fáceis de serem conduzidas. Josué não tinha responsabilidade aqui de fazer herdar a terra só aquelas pessoas que cooperariam docilmente com a sua liderança. Mas Josué é exortado por Deus a trabalhar de maneira a ajudar para que todo o povo entrasse na terra prometida. E eu quero aplicar isso aqui para os nossos dias. Eu estou falando com uma classe de jovens. E por certo, entre vocês, haverá alguns que Deus vai alçar para pastores, ensinadores, missionários, missionárias, professores. Não sei qual é o projeto de Deus para a sua vida. Mas o que eu quero te aconselhar, te orientar, é para quando Deus colocar você diante de uma área onde você vai liderar, não escolha pessoas, lidere para todos, ame a todos, trate com todos, dê igual valor a todos, aqueles que vão te apoiar, aqueles que vão ser braço, aqueles que vão ser apoio, mas ame e também lidere, promova aqueles que vão se opor a você, que vão te criticar. Você não é chamado a ser líder daqueles que gostam de você. Você é chamado a ser líder do povo de Deus. Pastores não são chamados a pastorear somente aquelas pessoas que gostam dele. Pastores são chamados também para pastorear até aqueles que criticam a ele. Aqueles que são aquela pedrinha no sapato. Mas os homens de Deus, os líderes, pastores, seja a área de influência que for, você é chamado a liderar, a pastorear, a servir a todos indistintamente. Faça todos herdarem a terra prometida. Eu vou ler aqui como exemplo Ezequiel, capítulo 34, um texto que eu gosto bastante, que fala dessa qualidade do bom líder, de não ter panela, de não ter preferido. Você tem que amar o rebanho do Senhor, e o rebanho do Senhor, as pessoas que Deus te deu para liderar, são diferentes umas das outras, têm espiritualidades diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, mas você como líder de Deus, cuidando da obra de Deus, daquele grupo, daquele povo, de uma igreja, seja a esfera que Deus te deu, você tem que enfiar na sua cabeça, é de Deus, e você tem que cuidar com essa consciência que é de Deus. Ezequiel capítulo 34 vai falar de uma peleja de Deus com os pastores, porque os pastores não estavam cumprindo o seu papel. Os líderes aqui, na verdade, os reis, os sacerdotes, os profetas, não estavam cuidando do povo. Olha o que Deus fala em Ezequiel, capítulo 34, versículo 4. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Versículo 15. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. O que eu quero ensinar aqui com esse texto? Presta bem atenção a quem Deus dirige a sua palavra chamando de ovelha. Ele vai dizer, fraca, é fraca, mas é minha ovelha. Ele vai dizer, doente, é doente, mas é minha ovelha. Quebrada, é quebrada, mas é minha ovelha. É desgarrada, tudo bem, mas é minha ovelha. É perdida, mas é minha ovelha. Ou seja, no nosso padrão de qualidade, a gente não quer lidar com esse tipo de pessoa. A gente não quer no nosso grupo, onde exercemos liderança, pessoas fracas, pessoas doentes, pessoas quebradas, pessoas desgarradas, pessoas perdidas. Não, a gente só quer gente sadia. A gente não quer problema. Líder de Deus não pensa assim. Líder de Deus compartilha do sentimento do dono do povo, do dono do grupo. E o dono do grupo diz, a fraca, a doente, a quebrada, a desgarrada, a perdida é minha. Então aprenda isso. Você tem que liderar, você tem que cuidar, você tem que trabalhar para todos indistintamente. E caminhando aqui para o final, porque o meu temporizador já gritou aqui, nós queremos aqui abordar também, que é bem interessante, o subtópico 2, não se esqueça de Moisés. O texto vai dizer assim, outro foi
Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, Josué 1:3. Como fui com Moisés, Josué 1:5. Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, Josué 1:7. Ou seja, sistematicamente Deus estava falando com Josué para lembrar do legado de Moisés. Ou seja, você é líder dessa nova geração. Você nunca vai ser bem sucedido se você explodir as pontes do passado. Eu tenho visto líderes, jovens líderes dessa nação hoje, chacoteando, debochando, muitas vezes da falta de intelectualidade da geração passada, debochando, escarnecendo. Meu querido, se você quer ser um líder relevante, de sucesso, não exploda as pontes do passado. Não rompa com o passado. Lembre dos teus líderes, dos ensinadores, das pessoas que vieram antes de você. Você não está começando uma obra nova. Você está dando continuidade a algo que começou com alguém antes de você. Valorize o passado. Valorize as pessoas que passaram antes de você. Não critique os líderes que passaram antes de você. Eu estou falando com uma classe de jovens. Existe aí o meu amigo, Júlio, que hoje é o líder, né? É a pessoa que Deus escolheu hoje para estar liderando, né? Então, o que foi antes dele não deve ser criticado. O que virá depois do Júlio também não poderá criticar o Júlio, né? Um líder de Deus não critica o seu antecessor, porque, como eu disse no início, ninguém faz tudo. Você pode fazer muito, mas não vai fazer tudo. E quando alguém chegar e olhar para trás, vai falar: poxa, isso aqui não foi feito. Não é porque o líder anterior não tinha capacidade, é porque aquilo que não foi feito estava reservado para você. Nós somos um corpo, a gente se completa. Então não rompa com o passado, não critique as pessoas que passaram antes de você, não rompa com isso, né? Mas tire as lições das pessoas que vieram antes e se alimente disso e deixe a sua marca. Você não tem que ser igual a ninguém. Você vai ser usado na sua personalidade, com o seu jeito, do jeitinho que Deus te escolheu, mas não rompa com as lições do passado e com a geração que passou. Ele vai dizer aqui também: viva, pregue e medite nas Escrituras. Há algumas orientações aqui. Quer ser bem sucedido na sua liderança? Seja fiel. Quer ser bem sucedido na sua liderança? Fale a respeito da palavra. Quer ser bem sucedido na sua liderança? Prepare-se. Ou seja, líder de Deus, você não é chamado para liderar segundo aquilo que dá na sua cabeça. Você não é chamado a fazer aquilo que está dando certo em outro local. Você é chamado a buscar os conselhos do Senhor. E através de uma vida de comunhão, buscando em Deus, Deus então vai te orientando à luz da palavra a maneira que você tem que proceder. O preparo também aqui é muito importante. Eu vejo muita gente querendo pregar, querendo fazer coisas na presença de Deus. Aí quando é chamado para fazer, não está preparado. Meu santo, se Deus te chamou para algo e não está acontecendo, prepare-se o quanto você puder para quando o chamado acontecer, a oportunidade chegar, você está pronto. Eu não acredito em homens que dizem que têm chamado, mas que são relaxados, que não se preparam naquilo que dizem ser chamados. Se você é chamado, então se prepara. Eu não me preparo para ter chamado, eu me preparo porque eu tenho um chamado. E o subtópico, e o tópico 3, para a gente encerrar: reconhecimento, compromisso e promessa. Subtópico 1, reconheça o seu chamado. O texto vai dizer aqui: não tu mandei eu, Josué 1:9. Quando Deus vem e se apresenta a Josué com essa fala, por certo Josué estava com medo, incertezas, dúvidas: será que Deus me chamou? Meu Deus, como vai ser? Deus, sabendo disso, ele vem: não tu mandei eu. Muitas vezes é necessário Deus vir até nós com essa palavra, porque o inimigo muitas vezes lança dúvida na nossa mente se temos chamados ou não. Busque em Deus a confirmação, a convicção, a certeza do seu chamado. Não comece a fazer nada antes de ter essa convicção, porque haverão lutas, porque a terra estava garantida como promessa. Deus ia abençoar e o povo ia conquistar, mas a terra não ia ser conquistada com aqueles crentes da antiga aliança deitados numa rede. Eles teriam que lutar, e quando as lutas chegarem, se você não tiver convicção do seu chamado, você vai entrar numa crise ministerial.
Então, antes de começar a fazer qualquer coisa, busca o Senhor, até que o Espírito Santo gere no seu coração a convicção de que não é bênção do pastor, que não é um presente do pastor, que não é amizade, não. Você tem um chamado de Deus inquestionável. Quando as lutas vierem, você não vai recuar, você não vai parar, você vai marchar, vai avançar, porque você sabe que foi Deus quem te chamou. Subtópico 2, dê o seu máximo. Eu não vou falar de novo que eu vou ser redundante. Se você tem chamado, o mínimo que se espera de você é que você dê o seu máximo. E o terceiro, confie nas promessas de Deus. Lembrando, a obra não é tua, a obra não é minha. Ninguém se preocupa mais com a obra de Deus do que o dono dela. Quando as coisas não vão bem, eu não estou entendendo muita coisa, vai aos pés do Senhor e lembra das promessas do Senhor. Eu tenho um amigo em Minas que dizia o seguinte, que nós vivemos pelas promessas de Deus, são elas que nos dão esperança de continuar caminhando na presença de Deus. Aqui essas promessas estão falando de prosperidade, ou seja, Deus promete te fazer bem-sucedido. Aquele que Ele chama, Ele promete fazer bem-sucedido. Segundo, Ele promete aqui a derrota dos inimigos, ou seja, se vai haver derrota de inimigos, significa que você vai ter que lutar, haverão lutas, mas Deus te garante a vitória. E a terceira promessa é aquela que garante a vitória completa, a presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa que garante a vitória, a presença maravilhosa de Deus na nossa vida. Então eu vou terminando aqui com uma última fala. Eu separei aqui 11 características de um líder chamado por Deus, baseado em Josué. Número 1, ele é escolhido por Deus. Um homem bem-sucedido na obra de Deus só será bem-sucedido se ele for escolha de Deus. Segundo, Josué temia a Deus. Terceiro, Josué confiava em Deus, ele tinha fé. Quarto, Josué era submisso a Deus. Quinto, Josué gostava de estar na presença de Deus. De 1 a 5 são características relacionadas a Deus. Agora, quais são as características de um líder escolhido por Deus em relação aos homens? Sexta característica, ele é obediente a Moisés. Eu não acredito em alguém que tem chamado por Deus que não obedeça a alguém que está sobre ele. Nunca acredite num homem que diz ter um chamado, que não obedeça ao seu pastor, que não obedeça ao seu ministério, que não obedeça àquele que está sobre ele. Josué nunca desobedeceu Moisés. Um homem chamado por Deus é obediente ao seu líder. Sétima característica, honrava ao seu povo. Nunca acredite em alguém que diz ter chamado de Deus, mas não ama o povo aonde ele ministra, não ama o povo aonde ele exerce a sua liderança. Por exemplo, eu sou presbítero na Igreja Assembleia de Deus em Louveira. Você não deve acreditar em mim se eu digo que eu sou chamado a ministrar esse povo, mas eu não amo esse povo, não me relaciono com esse povo, não vivo no meio desse povo. Josué era diferente, Josué honrava o seu povo. Um homem chamado por Deus, ele vai honrar o povo aonde Deus o plantou. Oitavo, ele é pronto para servir. O nono, ele é fiel, corajoso e determinado. Se você é um homem chamado por Deus, uma mulher chamada por Deus, essas coisas, mais cedo ou mais tarde, elas vão se manifestar na sua vida. Eu vou terminando por aqui. Eu agradeço aí a sua paciência. Eu convido a você a curvar sua cabeça e façamos uma oração brevemente. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, por essa manhã com os Teus filhos, Senhor. Lendo e estudando a Tua palavra, falando sobre o chamado, a Tua soberania em chamar. Eu sei que eu estou falando, Senhor, com jovens que, por certo, o Senhor tem um chamado. Estou falando com jovens que já têm a convicção, outros que estão lidando com a dificuldade do tempo, mas eu peço que o Teu Espírito possa tomar esse Teu filho, Tua filha nas mãos e o dirigir, o guiar, o orientar para andar no Teu kairós, no Teu tempo, e o Senhor o fazer bem-sucedido. Dê a Tua bênção, Senhor, essa juventude, nesse momento também de crise, que possa passar, Senhor, tão logo essa pandemia, para que nos reunamos, nos confraternizemos, nos abracemos, Senhor, e possamos estar juntos, caminhando na Sua presença. Cumpra Teus propósitos na vida de cada um dos jovens, que demônios,
que vontade do homem, tudo aquilo que se interponha, a tua vontade na vida daqueles que o Senhor chamou, caia por terra, e o teu nome seja glorificado e a tua promessa e chamado se cumpra na vida deles. É a minha oração no nome de Jesus. Deus te abençoe, jovem, no nome de Jesus.